Olá pessoal, então vamos lá, bem-vindos. Essa semana aqui é algo diferente, né? Bom, ano diferente, uma vida maluca esse ano aqui, mas vamos lá. Então, essa semana eu acho que é a semana que nós vamos tratar de temas que fogem um pouquinho nosso conteúdo, né, programático. Escolhi esse assunto, esporte e política internacional, que eu acho que é um assunto, né, que nós não temos, obviamente já encerramos o material, vocês sabem disso, mas é um conteúdo pertinente aí aos nossos vestibulares. Então vamos dar uma olhada nisso aí, tá certo? Bom, eu decidi aqui começar, né, falando dos Jogos Olímpicos, aí falando das Olimpíadas. Então, óbvio, nós vamos não daquelas Olimpíadas lá que, né, foram interrompidas aí por 1500 anos. Nós estamos falando da retomada dos Jogos Olímpicos lá em 1896. Então, vamos falar de algumas edições e de outros, né, de outras modalidades que nós podemos destacar essa relação entre geopolítica e o esporte, ok? Bom, foi uma grande surpresa, por exemplo, os Jogos Olímpicos de 32 serem realizados nos Estados Unidos, especificamente em Los Angeles. Ué, por que uma surpresa? Ué, porque nós estamos falando de um país que teve a sua economia completamente arrasada com a quebra da Bolsa de Nova York em 29. Nós estamos falando aqui daquele momento conhecido como a Grande Depressão, né? Então, e é exatamente isso. O desejo americano de sediar os Jogos Olímpicos é exatamente para mostrar a capacidade da economia americana de se reerguer. Nós estamos falando aqui do momento lá do chamado New Deal, né, da intervenção do Estado, né, para o reaquecimento da economia, né, no governo Roosevelt, né, Franklin Roosevelt. E então o mundo ficou surpreso com essa capacidade, né, em um tempo tão curto, do país conseguir realizar um evento dessa envergadura. E é exatamente isso. Né? Os jogos são utilizados. Por que essa cobiça? Por que um desejo tão grande de sediar esses jogos? Porque é um momento, né, que você ganha essa projeção. Então, o momento é usado para isso, para mostrar a grandiosidade de um país. Vamos lembrar que os Jogos Olímpicos têm uma cobertura, tem uma amplitude, um público que vem muito além da Copa do Mundo, né, quando se fala especificamente em futebol. Por exemplo, 36. O que a Alemanha queria? A Alemanha queria mostrar o quê? Que o país não era bem, né, a realidade do país, a realidade interna não era bem essa que a imprensa mundo afora vinha dizendo. Então, os jogos aconteciam num período muito curto, não passava de uma semana, né? Então, digamos que organizar jogos naquela época não era algo tão complexo como hoje, mas não importa, né? Hitler fez, inclusive, a abertura dos jogos, né? Montaram um verdadeiro teatro em Berlim, mostrando ser uma cidade progressista, moderna. E muitos saíram de Berlim em 36 com a certeza que Hitler era o mais importante estadista da época. Né? E você vê aí as suásticas decorando o estádio onde o próprio Adolf Hitler fez a abertura dos jogos. É curioso, quando você vê as delegações entrando, né, naquela festa, a abertura, né, você vê membros da delegação francesa que fazem aquele clássico cumprimento a Hitler. Então, não imaginavam o que viria pela frente. Mas vamos lembrar que em 1936, judeus já não podiam entrar em alguns bairros de Berlim. Não é muito estranho um negócio desse? Que absurdo é esse? Eu sou cidadão alemão, eu nasci na Alemanha, pertenço à comunidade judaica, mas eu sou alemão e eu não posso entrar no bairro A, B ou C. Né? Então, placas já indicavam a proibição de judeus nesses bairros. O que eles fizeram? Nesta semana, tudo isso foi retirado. Bancas de jornais com jornais do mundo inteiro, o que já não existia. Né? E montaram, de fato, como eu disse, um teatro para que os visitantes tivessem essa certeza de como a Alemanha era um país moderno. Então a Alemanha usou os Jogos de Berlim com essa finalidade. Por exemplo, aqui o americano Jesse Owens, ele foi o maior medalhista da
dos Jogos de Berlim. E o combinado, né, era que Hitler colocaria a medalha, né, no término, né, no final, Hitler colocaria a medalha no maior dos medalhistas. E quando Hitler foi avisado que não seria um alemão, e sim um americano e negro, né, Hitler simplesmente abandonou, né, o estádio e não cumpriu com o protocolo, que era colocar e parabenizar o atleta como o maior vencedor, né? E aí circulou aí a informação de que ele, Jesse Owens, estava triste, pois Hitler não colocou nele a medalha, né? E aí, numa declaração, ele disse isso, ó: é verdade que Hitler não me cumprimentou, mas também nunca fui convidado para almoçar na Casa Branca. Né? Que cutucada que ele deu, né? Numa outra entrevista, perguntado sobre Hitler, né, o comportamento, ter quebrado o protocolo, ele disse: eu não posso me sentir surpreso com uma atitude dessa. Né? Olha de quem veio, não é uma surpresa. Né? E aí, né, dá para engatar nessa outra frase, né? Surpresa seria não ser convidado. Então isso choca muito mais, né? Mas ele sabia muito bem que a Casa Branca não iria convidá-lo. Mas a ideia foi responder e deixar bem claro isso, né? Hitler não me convidaria, eu tenho certeza. Eu não fico surpreso com essa atitude vinda dele. Agora, quem teria que tomar uma atitude diferente e não toma é a Casa Branca. É o racismo que vem do meu próprio país. Estou aqui lutando pelo meu país e o racismo, né, tá dentro de casa. Os Jogos da Austrália, de 56. Né? Egito, Líbano, Iraque boicotam o protesto. Né? Em protesto pelo conflito árabe-israelense. Então, estamos falando da década de 50, então Israel vinha buscando ampliar suas fronteiras, era o projeto israelense, ampliar as fronteiras, trazer a capital para Jerusalém. Então, em protesto, países árabes boicotaram. Israel também enviou só 3 atletas. Né? Mas por quê? Porque o serviço militar exigia um comparecimento gigantesco, né? Então Israel, ao invés de mandar os seus atletas para a Austrália, não, eles foram convocados para as Forças Armadas. Holanda, Espanha e Suíça não foram para protestar contra a invasão da Hungria, né? Essa invasão, no caso, ela foi realizada pelo Pacto de Varsóvia, lembrando, Hungria, um país do leste europeu, sobre forte influência soviética, e tropas da recém-criado Pacto de Varsóvia acabaram invadindo a Hungria para conter ali movimentos populares. Claro que a mais famosa das invasões e o maior número de mortos foi em 68, né, a chamada Primavera de Praga. Bom, a China nessa de 56, ela não participou. Por quê? Porque o COI, o Comitê Olímpico Internacional, convidou Taiwan. Então, Taiwan, na época, inclusive, Taiwan tinha um assento na ONU. Vamos lembrar, a Revolução de Mao Tse-tung aconteceu em 49, quando os revolucionários chegaram ao poder e criaram a República Popular da China, um só partido, como politicamente é até hoje. O presidente chinês fugiu para Taiwan, né? Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan e lá criou a chamada China nacionalista. Mas lembrando, ela não tem declaração de independência. Mas por um tempo, Taiwan ocupou uma cadeira nas Nações Unidas. Aí no começo dos anos 70, forte pressão soviética, a China, do Partido Comunista, assume uma cadeira e Taiwan é afastado e tem até hoje a condição de país observador. Né? Então, em protesto por essa exclusão da China, da ONU e por aceitação de Taiwan, que nem sequer declaração de independência tem, como eu já disse, a China decidiu boicotar. Nessa mesma edição dos Jogos Olímpicos, a intervenção, né, soviética na Hungria causou uma baita revolta. Como eu disse, né, Holanda, Espanha e Suíça nem participaram. Tá? E
né? Bom, aí é a realidade, são aqueles acontecimentos que não estão sob nosso controle. Quando você pensa em jogos, no avançar dos jogos, o número, né, dos times vão reduzindo, os sorteios e vão, bom, de acordo com quem está ali, vamos ver quem vai jogar contra quem, né? Você sabe a chave inicial e depois vai afunilando. Bom, e o que aconteceu? A União Soviética tinha acabado de invadir a Hungria. E no sorteio, qual o jogo de polo, né? Quais os dois times que iriam se enfrentar? Exatamente, União Soviética e Hungria. E a Hungria estava vencendo por 4-0, né? Por 4-0, e aí fechou o pau. O jogo foi suspenso. O jogo, né? Poxa, Hungria, União Soviética, as tropas soviéticas tinham acabado, de invadir e agora estamos ali. Então virou mais do que um jogo, virou quase um palco de guerra, né? É, e nessa edição dos Jogos, a União Soviética ficou na frente dos Estados Unidos pela primeira vez. Lembrando que nessa época aí só eram contadas as medalhas de ouro. Até hoje, né? Na verdade, quando você faz um quadro comparativo, né? São as medalhas de ouro que são comparadas. O número de medalhas total é muito maior. Mas foi, tá vendo? Uma edição tensa, várias situações, não é? México em 68, muito interessante também, ó. Atletas americanos, inclusive no pódio, fazendo o quê? Fazendo a saudação dos Panteras Negras. 68, obviamente, foi o ano mais tenso, quando você pensa em mobilizações da comunidade afro-americana, foi o ano mais tenso. O assassinato de Luther King, de Malcolm X, também de lideranças dos Panteras Negras. Tá? E aí, esses dois atletas americanos, com o punho cerrado aí para cima, eles foram banidos dos Jogos Olímpicos. O COI baniu, porque o COI não admite, né? O Comitê Olímpico Internacional não admite manifestações de cunho político partidário. Bom, e vamos lembrar que as outras federações são subordinadas ao COI, por exemplo, Federação de Futebol. Né? E eles foram banidos, então, dos Jogos Olímpicos. Mas a delegação americana foi ainda mais agressiva e baniu do esporte olímpico. Esses dois foram banidos. O jovem atleta branco à frente deles, mais tarde se manifestou e disse que não viu. Ele não viu, porque se ele tivesse visto, ele faria o mesmo em solidariedade aos negros norte-americanos. Né? Foi bem interessante isso. 72, Jogos Olímpicos de Munique. Um grupo palestino, um grupo chamado Setembro Negro. Esse grupo conseguiu chegar até o alojamento, né, onde estava a delegação de Israel. E, bom, eu não sei o que foi mais desastroso, né, o sequestro ou a chegada da polícia para libertar os reféns. Tem até um filme do Spielberg chamado simplesmente Munique, né? Filme bem interessante, e ele, Spielberg, conseguiu algo raro, ele conseguiu desagradar a comunidade palestina e a comunidade israelense ao mesmo tempo. É um filme muito interessante, retrata aí o lado psicológico do que passa na cabeça de alguém que está prestes a realizar um ato como esse sequestro. Né? Eles queriam a devolução de terras para os palestinos, eles queriam a libertação de colegas do Setembro Negro, que era rotulado por Israel como um grupo terrorista. Então eles queriam libertar os colegas, né? Mas foi uma tragédia. A chegada da polícia alemã foi um caos e 18 pessoas morreram e muitos dos membros do Setembro Livre conseguiram escapar, conseguiram sair da Alemanha. Né? Então, um desastre aí a segurança alemã no que diz respeito a procurar, capturar, impedir a fuga, pelo menos, né, destes autores do atentado. E aqui, só para lembrar, né, quem estudou no singular, sobretudo em Santo André, conhece o professor Décio Cataruzzi, de Educação Física. Né? E o Andréas, né, por acaso, foi aluno aí de muitos dos professores de vocês que estão na ativa. E é de uma família aqui de Santo André, acredito que hoje vive nos Estados Unidos. Bom, mas o Décio, ele estava em Munique em 72. O filme é de 2005.
Lembro que na época fizemos aí alguns eventos e o próprio Décio falou algumas palavras aí de como foi, né, esse momento. Imagina, está você num alojamento, de repente numa noite, deve ser uma rotina maluca de jogos, né, cansaço numa noite, a tensão, a espera das competições do dia seguinte, começam essas explosões todas. Teve até um helicóptero que explodiu. Cogitaram, inclusive, interromper a edição dos jogos. Parou, chega, não dá para continuar. E aí o COI decidiu que não, tem que continuar. Por quê? Porque não continuar seria praticamente entregar as medalhas para o próprio grupo Setembro Negro. Pensa que hoje nós vamos puxar, né, aí uma planilha com todos os jogos, com todas as medalhas, e de repente você que não sabe desse fato, iria olhar e falar, poxa, tão poucas medalhas, né? Ah, porque dessa vez um grupo palestino, Setembro Negro e tal, eles conseguiram, tá vendo? Interromper os jogos. Seria essa a mensagem que iríamos transmitir. Então não, vamos terminar. E o professor Décio fala desse clima tenso, né, do medo. Será que outros atentados irão ocorrer? Né? Então o professor Décio, da nossa seleção de voleibol, teve lá na época, deu o seu relato para a gente. E quem conhece, quem encontra com ele, bom, tem tempos pandêmicos, não temos isso, né? Mas fica para uma outra época. 76 Montreal, né? Jogos de Montreal, liderados pela Tanzânia. Tanzânia é um país africano, lá da costa leste, um pouco ao sul do chifre da África. A Tanzânia liderou um boicote, né? Por quê? Porque 22 países africanos acompanharam, né, essa proposta da Tanzânia, mas a ideia era boicotar contra a participação da Nova Zelândia. Por quê? Porque já existia, né, um boicote à África do Sul, em função do apartheid, mas a Nova Zelândia ignorou esse boicote e decidiu jogar. Teve um jogo de rugby das seleções África do Sul e Nova Zelândia. Então, se a Nova Zelândia vai participar da edição dos Jogos de Montreal, nós não vamos participar. E 22 países africanos seguiram esse boicote, né, liderado, como eu disse, pela Tanzânia, e até outros países não africanos, Iraque, Líbano, Guiana, acabaram aderindo também. Então, em várias, né, das edições, você vê essas motivações, essas interfaces, né, da política aí com os esportes. E aqui, ó, vamos lembrar do Timão, vamos lembrar do Corinthians, início dos anos 80, não é? Início dos anos 80, nós vivíamos aqui um clima de ao mesmo tempo, apreensão, ansiedade, né? Será que vai acontecer? Será que nós teremos um governo civil? Porque os militares, quando escolheram lá o presidente Figueiredo, eles diziam que aquele seria o último militar. Seria o término, então, da ditadura em 84 e teríamos eleições ou não, né? Ou eleições ou o próprio Congresso iria escolher o próximo presidente. Então havia uma pressão muito grande por eleições diretas, as chamadas diretas já, projeto, né, que daria a nós ali em 84 o direito de votar. Lógico, esse projeto não foi aprovado e o Congresso escolheu o sucessor do Figueiredo, né, que foi, no caso, Tancredo Neves, mas os motivos da saúde impediram até uma posse de fato. Aquilo foi uma mera formalidade. Aí tivemos 5 anos de Sarney, né? Lembrando, na época eram 5 anos, mas não existia a reeleição. Bom, então em meio a esse momento, início dos anos 80, alguns atletas do Corinthians criaram um movimento, né, chamado Democracia Corintiana. E esse movimento foi muito atuante de 82 a 84. Né? O doutor, né, como era conhecido, o jogador Sócrates, né? E por que doutor? Porque, de fato, ele se formou em medicina. Né? Ele concluiu o curso. Eu não sei, na verdade, se ele chegou a exercer a medicina. Né? Mas, sim, ele se formou em medicina e, claro, foi aí jogar pelo Corinthians. Até hoje é um dos maiores heróis aí da torcida corintiana. Na foto acima temos ao lado dele, bem mais jovem,
o Casagrande, né? E aí ao lado o Vladimir. Então, esse movimento chamado democracia corintiana foi muito forte. Né? Ajudou a pressionar, né, o Congresso para aprovar a tal medida, né, o projeto Diretas Já, mas não o bastante. O Sócrates ele era conhecido por, além de um baita atleta, né, comemorações muito, né, calorosas, corria, né, como vemos na foto aqui da esquerda. Mas a partir da criação desse movimento, ele parou de comemorar os jogos, os gols eram comemorados dessa maneira que vocês têm aí na foto central. Simplesmente o corpo bem reto e a mão, o punho cerrado, apontando aí para cima. Então, quando ele fez isso pela primeira vez, e todos estavam acostumados com as comemorações, né, o grito, a corrida pelo campo, o que é isso? Sócrates não comemora mais? Foi uma maneira de chamar a atenção. Tem alguma coisa acontecendo, gente, isso não é só futebol. E depois, ali no número 9, o Casagrande, numa reedição de uma camisa, né, lembrando aí da democracia corintiana. Vamos aqui lembrar também de algo interessante lá dos Jogos de 76. Né? Aqui eu, né, sugiro que vocês façam isso, procurem pelo YouTube, coloquem Nadia Comaneci. Essa atleta romena, né, de 14 anos de idade, ela foi a única nota 10 dos Jogos Olímpicos na ginástica até hoje. E, inclusive, ela mais tarde foi para uma apresentação nos Estados Unidos e não voltou mais, pediu asilo. Ela é viva, ela voltou para a Romênia pela primeira vez após ter se exilado nos Estados Unidos. Ela voltou há poucos anos, mas vive, obviamente, nos Estados Unidos. Mas a apresentação dela é algo assim extremamente emocionante. Né? A maneira, a perfeição dos movimentos. E quando ela termina o salto, os jurados todos deram 10. Só que não existia no painel a possibilidade da nota 10. Então, a nota está aí, ó, 1.00. Na verdade, seria 10.0, mas não se imaginava a possibilidade, né, de ter ali as quatro casas, né, para ter, por exemplo, 10, 00, 10, não, mais que 10 não, né, mas não, sei lá, né, eu não se imaginava aí ter duas casas, pronto. Né? Não vou exercitar aqui a matemática que já deu problema, mas vocês estão vendo aí, esse 1.00 não é 10 cravado, é uma cena linda. 1980, Moscou, olha que singelo o ursinho, né? Muitas vezes não aparece o urso e a águia nos tempos lá da Guerra Fria, só que agora é uma versão mais carinhosa do ursinho soviético. E o presidente Jimmy Carter anunciou um boicote. Por quê? Porque no ano anterior, a União Soviética tinha acabado de invadir o Afeganistão. Então, não é somente o Afeganistão. Vamos localizar. A União Soviética acaba de ocupar um país no Oriente Médio. Então, você tem Estados Unidos, União Soviética avançando a sua influência no Oriente Médio e também, vamos lembrar que no ano anterior, foi a Revolução Iraniana, né, expulsando os americanos do Irã, rompendo relações com os Estados Unidos. Então você tem um enfraquecimento americano no Oriente Médio, ao mesmo tempo que os soviéticos estão aumentando a sua influência, invadindo o Afeganistão. Então Carter opta por boicotar. E assim outros 60 países, junto com os Estados Unidos, aderiram aí, um total de 61 países. Bom, 1984, Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, o que acontece? Bom, lembra da última edição dos Jogos? Os americanos não boicotaram os Jogos na União Soviética, em Moscou, então agora é a vez da União Soviética boicotar os Jogos de Los Angeles. Parece criança, né? Você não veio na minha festa de aniversário, nem convida, eu não vou na tua. É mais ou menos por aí. Só que o boicote americano foi seguido por um número bem maior.
né, de países como vimos. Já a União Soviética não teve o mesmo sucesso, claro, porque nos anos 80 a situação do país já era bem delicada. Os últimos líderes soviéticos buscaram esconder a grave crise que existia ali, né? Então o país já não influenciava tanto quanto em tempos, né, remotos. Então você vê no ano seguinte o Gorbachev, ele abre o país economicamente, a tal da perestroika, mas ele faz também as reformas políticas, a glasnost, né? E a partir daí, né, uma maior liberdade de expressão, liberdade jornalística, e aí sim o mundo começou a entender que realmente o país estava numa grande queda, né? Mas sim, o importante houve um boicote pelo lado soviético. Barcelona em 92, também interessante. O que você vai ter? Você vai ter o movimento da Catalunha usando os jogos para mostrar que a Catalunha, né, inclusive a grafia que você vê nessa ilustração, é a grafia em catalão, né? Então é algo proposital, né? Vamos escrever em inglês, o Spain, o France, né? Mas vamos deixar Catalunha na língua para mostrar que o povo catalão tem uma língua própria, que não é um dialeto, é a língua do povo catalão. E na época, vamos lembrar, não existia smartphone. Smartphone é uma coisa que está completando aí 15 anos. Os mapas, o modo como, né, buscávamos informações era papel. E na Europa, até hoje, existe isso, menos, né, mas ainda existe a divulgação, mapas entregues, né, em grandes áreas turísticas. Por quê? Porque esses mapas são muito práticos, né, para orientar o turista a encontrar ali os locais e, ao mesmo tempo, esses mapas são utilizados para propaganda. Então, eles produziram mapas para mostrar para o turista, olha, desculpa, mas você não está na Espanha, você está na Catalunha. Um dia, se você quiser visitar a Espanha, você viaja para Madrid. Você acabou de chegar em Barcelona, e Barcelona é a capital de um país chamado Catalunha. Ah, você não sabia? Então agora está sabendo. Né? Vamos lembrar que o movimento catalão pela independência nunca apelou para atos extremos como sequestros, explosões ou qualquer coisa desse tipo. 2008, também interessante, eu escolhi algumas edições, daria para escolher todas, na verdade, né? Mas não temos, não é a proposta, né? Eu escolhi alguns eventos, ó. Pequim 2008. A China quis sediar os Jogos, né? E inclusive a China conquistou 51 medalhas de ouro, né? Muito acima dos Estados Unidos com 36, né? E a China quis para quê? Para mostrar para o mundo a modernidade chinesa. Dá uma olhada aí nos estádios que a China construiu para os Jogos de 2008. Não é? Muitos ainda tem, é triste isso, mas muita gente, é de uma desatualização medonha, né? Muita gente ainda tem a ideia de que a China existe para abastecer a 25 de março, com produtos descartáveis de baixíssimo valor. Então, você aproveita a edição dos jogos para mostrar que a China é muito mais poderosa economicamente, tecnologicamente, do que você pensa, ou do que muitos ainda pensam. Porque de fato a China nos conquistou, né, ou conquistou o mundo lá nos anos 80, para nós, anos 90, a partir dos baixos preços, da quantidade, né, uma produção gigantesca, mas sobretudo pelos baixos preços. E, lógico, depois vem uma outra etapa, que é convencer que você não tem só preço, você tem qualidade. Né? E olha a demonstração aí que você tem. A própria abertura dos Jogos de Pequim foi uma das mais bonitas, né, mais tecnológicas de todas até hoje. Londres 2012, interessante também, ó, a Federação Escocesa de Futebol se posicionou contrário à criação de um time, né, integrando ali com a Grã-Bretanha. Então, o que é a Grã-Bretanha? O extremo norte é Escócia, depois vem Inglaterra, no sudoeste tem Gales. E Gales e Escócia não quiseram compor a seleção britânica. Né? E aí eles acabaram se juntando com a Irlanda do Norte para formar um único time lá, no caso, né, estamos falando em futebol.
né, nos Jogos Olímpicos, né? Então Londres também, o Reino Unido também quis mostrar a grandiosidade aí do seu país, né, que vivia uma crise, né, vamos lembrar disso. 2012 foi um dos piores anos para não só o Reino Unido, para toda a União Europeia. Então vamos aproveitar esse momento. Se falava muito em PIGS, né, os piores países ali da União Europeia, aqueles que estavam prestes a dar um calote, né? Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha. Então tá aí, ó, tá aí o Reino Unido querendo mostrar que, opa, eles são os pigs. O Reino Unido é modernidade, seriedade com a sua moeda, com seus compromissos. Por isso que a Libra, né? A Libra esterlina mantinha aí o seu valor alto, enquanto o euro dava sinais de queda, né? E hoje, inclusive, a Libra caiu significativamente, né? Porque tem essas incertezas sobre a saída da Escócia a saída do país, né? Com relação à União Europeia, o Brexit, né, que entrou em prática em janeiro deste ano, terminado janeiro, e a Escócia, que lá em 2012, vamos lembrar que em 2012 a Escócia ganhou o direito de fazer um referendo que foi feito em 2014, mas que acabou não aprovando a independência da Escócia. Há uma grande chance de ter um novo referendo em breve. Como eu disse, agora pandemia é o alvo aí de todas as preocupações, mas em breve vem isso aí. Os jogos aqui no Rio de Janeiro, né, 2016, e vários fatos, né, que podemos aí destacar. Por exemplo, a delegação libanesa nega a entrada da delegação de Israel no ônibus em direção ao Maracanã. Alguém sem a menor noção, né, de geopolítica pensa na logística dos ônibus que vão deslocar os atletas até o Maracanã para a realização da abertura dos Jogos. Então, alguns países enviam delegações pequenas, né? Então, óbvio, não preciso de um ônibus inteiro, né? E aí, acho que olhando, né, a localização dos hotéis e o número de atletas, olha, essas duas aqui, ó, cabem muito bem essas duas num ônibus. Ótimo, quase não há histórico de guerra entre Líbano e Israel, né? Está louco. Mas quem teve essa brilhante ideia? Tá? A delegação palestina teve que improvisar o seu uniforme na abertura dos jogos. Por quê? Porque eles ficaram retidos em Israel. Vamos lembrar aulas aí do finalzinho, né? Tudo que entra, tudo que sai da faixa de Gaza e da Cisjordânia, né, tanto pessoas quanto mercadorias, tudo passa pelas mãos de autoridades israelenses. E por algum motivo, né, houve um atraso na liberação desse material. Os atletas chegaram no Rio de Janeiro, mas os uniformes não. Chegaram com atraso. Aí houve até uma campanha, uma solidariedade aí de atletas de outras delegações para que eles pudessem fazer a abertura e até mesmo dar início aos jogos. Outro evento, ó, depois de perder a batalha na categoria de mais de 100 quilos, né, judô, o egípcio Islam El-Shehabi se recusou a apertar a mão do seu oponente. Por quê? Porque ele é israelense. Então é uma tradição do esporte, né? É uma tradição, vamos lembrar que nas eleições, né, o atleta derrotado, o presidente, o candidato derrotado, vai lá e dá os parabéns, mas é uma coisa que parece que está difícil de acontecer, ou deve acontecer em breve. O negócio é mais imediato, não tem essa, né? No tênis não é assim, no voleibol não é assim. Terminado o jogo, você vê os atletas passando ali, um cumprimentando o outro, e ele simplesmente se levantou, deu as costas, né, para o oponente por ser israelense. Quer dizer, a batalha é mais do que ali, não é só o judô, é um árabe defendendo Israel, enquanto temos ali um judeu defendendo Israel, né? 118 atletas russos foram banidos dos Jogos, acusados de doping. O governo russo não reconhece isso, né? Não reconhece o uso do doping, fala em fraude, né? E a delegação dos Jogos Paralímpicos, essa foi 100% banida.
Então, essa edição sai também com muitas críticas e, né, bom, outros tantos eventos aconteceram aqui, a nossa não ia passar batido, né? Então foram alguns fatos. Nos jogos de 2016, né, nos jogos aqui do Rio de Janeiro, um fotógrafo da Reuters capturou essa imagem, né? E aparentemente uma imagem ingênua, um ato ingênuo, duas atletas ali né, registrando esse evento. Mas a atleta que porta o celular é a atleta sul-coreana, enquanto a outra é a norte-coreana, mais alta, e é a norte-coreana. E ela foi punida. Ela foi punida pelo governo norte-coreano, por quê? Porque ela não podia tirar uma foto ao lado de um inimigo. Né? Olha que inimigo, olha que perigo essa menina representa, né? Mas, infelizmente, é isso, e um fotógrafo deveria estar atento a situações como essas, né? Onde uma atleta punida por simplesmente tirar uma foto, então não publica essa foto. Né? Bom, o que mais? Na Copa de 18, na Copa realizada na Rússia, esses dois atletas suíços, mas a origem deles, da família deles, é albanesa. Os albaneses de Kosovo, local que foi palco de um genocídio patrocinado pela Sérvia, o que restava na época da antiga Iugoslávia. E neste jogo, novamente uma fatalidade nos sorteios, né? Sorteia daqui, sorteia dali, a chave vai afunilando. Qual foi o jogo? Suíça versus Sérvia. Né? E aí, óbvio, dois jogadores de origem sérvia, jogadores de famílias que foram viver na Suíça como refugiados, né? Na hora que fizeram os seus gols, não conseguiram conter aí o desejo de fazer a águia, essa é a águia bicéfala. Teve um comentarista que chegou a falar, eles estão manifestando a paz nos estádios, essa é a pomba da paz. Não, olha a bandeira de Kosovo aí ao lado, olha aí a águia bicéfala. Eles quiseram mostrar, somos sérvios. Opa, somos sérvios não, somos de origem albanesa, estamos aqui jogando pela Suíça, porque eles têm nacionalidade suíça, mas o nosso sangue é sangue albanês e de Kosovo. Então, estamos nos vingando da Sérvia. É assim, né? Não tem como separar. Para quem vivenciou, quem tem esse histórico, eu acredito que não dá para esquecer, não dá para separar uma coisa da outra. Posso estar vivendo na Suíça, sou cidadão suíço, mas espera aí, a minha história, a minha origem está lá. E foi lá, foi meu povo que sofreu o genocídio. E foram eles, né? Eles, os sérvios. Né? Então a coisa explode, né? Não há dúvida. E na mesma edição dos jogos, soldados não, olha, jogadores se portando como soldados, jogadores turcos. Tinha acabado de chegar a notícia de que tropas turcas estavam ocupando as montanhas lá do Kurdistão, ou daquele que é reivindicado como território do povo curdo e que a Turquia não aceita. Então, se soldados estão avançando sobre as montanhas para impedir que os curdos tomem o nosso território, né, nós estamos aqui também lutando pela Turquia. Vocês lutam aí, nós estamos lutando aqui, como se fossem duas frentes, para ver como, de fato, as coisas se misturam, né? O esporte e a geopolítica. Outra coisa interessante também, já né, um pouquinho mais recente, né? Mas não, na época, assim, em 2018 já estava assim, os movimentos, né, principalmente no esporte norte-americano, os membros da comunidade afro-americana já vinham se manifestando. Essa matéria aqui é de 2018. Ó, Nike sofre boicote por apoio ao jogador de futebol americano Colin Kaepernick. Sei lá se a pronúncia é essa, né? Tenho neura com pronúncia de sobrenome, mas é isso, né? Esse jogador deu início a essa modalidade de protesto quando
do momento em que vai se cantar o hino, ao invés daquela postura clássica ereta, né, para saudar a bandeira e o hino ao mesmo tempo, ele se ajoelhou. E aí, como a Nike o patrocina, alguns ultraconservadores nos Estados Unidos deram início a essa campanha de boicote, que pelo jeito não surtiu o menor efeito, né? Porque tanto a Nike continua, né, com as suas ações lá em cima, embora nesse instante deu uma balada, né? Mas recuperou rapidamente, como o boicote vem se estendendo até a atualidade. Mas é de 2018 o início desse boicote. O Trump chegou a dizer que para ele tudo bem, porque a liga de futebol americana é uma liga decadente, disse o Trump, né? Que não quer, pelo menos até agora, estou gravando aqui no dia 9, né, 9 de novembro, até agora o Trump não deu os parabéns ao Biden, até agora ele não reconheceu a derrota, ainda fala em recontagem, em fraude, o dólar vem caindo, né? Vem caindo não só perante o real, vem caindo perante muitas moedas. Por quê? Porque você cria um clima de incertezas, né? Mas ao mesmo tempo cria um clima bom, né? Porque a saída dele vai colocar o país no Acordo de Paris de novo, né? Vai buscar a reaproximação aí, que tudo que o Obama vinha fazendo. Mas vamos esperar isso aí. Mas as manifestações continuam, e muito mais do que o esporte, o futebol norte-americano e muitas outras áreas, né? Então, por exemplo, aqui no basquete, no basquete, o LeBron James começou com esse protesto. Vou falar que ele levou, né? Não dá para saber se foi exatamente ele que levou, mas como hoje a grande estrela do basquete, acabaram focando nele como o cara, o atleta que levou esse tipo de protesto para o basquete. Inclusive, algumas tuitadas do LeBron são bem taxativas, deixam bem claro aí, estamos cansados disso, né? Finalzinho aí, ó. Precisamos de mudanças, estamos cansados. Cansado do quê? Desse completo descaso do governo Trump, com a brutalidade da polícia, com o discurso da extrema-direita. O Trump não tem assim, ele não tem alma, eu acho, né? Não sei, mas ele não tem capacidade de criticar os policiais, né? Ele fala que o radicalismo é dos dois lados. Quando você vê um homem negro sendo sufocado, muita dificuldade, dizendo que não está conseguindo respirar, ou quando você vê um policial branco dando tiros nas costas de um homem negro desarmado, e ele não tem essa empatia de falar algo está errado, né? Então os protestos vão avançando. Outras manifestações, né? E inclusive o fato histórico, né, da NBA cancelar um jogo e dos dirigentes da NBA cancelarem os jogos em função das mortes, das várias mortes de negros inocentes, a partir dessa truculência policial, e das lideranças da NBA dizendo que não existe clima para basquete, porque em climas de pandemia os jogos iriam ocorrer sem público. Não tem jogos, não estamos aqui para isso. A prioridade é outra. A prioridade é um posicionamento do governo. Nós vemos a imagem na parte superior, alguns brancos estão em solidariedade aos negros, também ajoelhando no momento do hino, né? E a liga toda dizendo não tem. Né? Temos outras preocupações, temos uma pandemia e temos um descaso do governo com as minorias. E aqui no Brasil, pouquíssimo tempo, em setembro, né, a atleta Carol Solberg, que gritou fora Bolsonaro, né, e ficou aquele clima, aquela coisa de que ela vai ser punida ou vai ser banida, ela está certa, ela está errada, aí o Casão reapareceu. E óbvio, por quê? Foram perguntar para o Casagrande. Porque ele fez parte do movimento Democracia Corintiana. Ele não foi chamado para, né, qual a sua opinião, porque ele apresenta o
o esporte da Globo, não, mas pelo passado, né, do envolvimento lá naquele grupo, né, naquela mobilização conhecida como Democracia Corintiana. E ele afirma que está certo, é o direito de se expressar. Agora, é tudo muito complexo, né? A sociedade está num momento delicado. Tivemos, há um mês mais ou menos, antes da Carol Solberg, tivemos um grupo de atletas que fez um manifesto, só que é um manifesto favorável ao Bolsonaro, né? Então, é uma completa confusão, né? Manifestação a favor pode, contrária não. Aí, peraí, complica, né? E a nossa justiça desportiva julgou o caso. Ela seria, vamos aplicar a lei ali no texto da forma mais literal, ela seria punida por algumas competições, mas não. Ela não foi punida dessa maneira, e sim uma multa. Mas o time, o seu advogado, estão falando aí em recorrer, e nem sequer a multa ou a advertência. A multa, pelo que eu li, já praticamente os advogados já conseguiram cancelar, mas ela ficaria como uma advertência, só uma advertência, né? Mas eles estão tentando também cancelar isso. Mas há um receio, né? Um receio de que, se isso acontece, outros vão querer seguir esse caminho, né? Mas como disse o Casão aí, né? É um direito de se expressar. Por que eu não posso me expressar? É o que, por exemplo, os PMs, claro que falam normalmente através das suas esposas, né? Porque numa hierarquia militar, um policial militar pode ser também punido por algumas declarações, mas é uma classe que, se você olhar bem, é injustiçada, né? Por quê? Porque não tem direito à greve, né? Não tem direito a se manifestar, porque qualquer coisa que o cara se manifesta já pode quebrar a hierarquia, ele vai preso. Greve é motim, não é greve. Não compareceu para o trabalho. Um militar que não comparece, ele está realizando um motim, ele vai preso, né? Então, por que um jogador de futebol, de vôlei, de basquete, beisebol, por que um jogador não pode se expressar dentro do campo, né? É uma visão bem, sabe, capitalista. Nós somos donos do time, dos atletas, nós somos os patrocinadores, né? Quer gritar Banco do Brasil, viva, né? Porque eu estou te patrocinando, mas nada fora disso. Quer dizer, joga aí, movimenta minha grana e pronto. Não ter direito de expressar é algo bem complicado, mas está aí. O maior corredor de toda a história da Fórmula 1. Ele superou o gigante corredor alemão Michael Schumacher, né? Então, Hamilton agora se tornou o maior dos pilotos da Fórmula 1. E ele não abre mão das manifestações. Aqui à direita, temos ele fazendo o sinal, lembrando dos Panteras Negras. E temos aqui à esquerda ele com a camiseta apoiando o movimento Black Lives Matter. Enquanto isso, no Brasil, um atleta que tem uma projeção global, que influencia muita gente. Aí, ó, Neymar diz que sonha em ficar com Cléo desde criança. Poxa, dia 19 de outubro de 2020. Tanta coisa acontecendo e o cara usa da fama toda para que a gente fique olhando o novo cabelo, se ele vai parecer um periquito, uma cacatua ou sei lá o que. Novamente, aparece, Neymar fala pela primeira vez sobre Bruna Marquezine após o término do romance, né? Imaginar que você tem um atleta da altura do Hamilton, né? E você tem o Neymar que ele vem. Bom, mas a imprensa procura também, né? Ajuda a vender. Mas enquanto eu vejo LeBron James protestando, eu vejo Hamilton protestando, eu vejo que o Neymar resolveu falar. Vou falar do meu relacionamento com a Marquezine. Nossa, eu preciso ler esse artigo o quanto antes. E para finalizar, não vamos resolver, mas para finalizar eu quero deixar aqui, ó, uma questão de 2012, claro, já tem um tempo, a PUC, para quem não sabe, a PUC já teve um vestibular idêntico da FUVEST, primeiro, idêntico assim, né? Um dia, testes, e depois
Eram 3 dias de provas dissertativas, porque tinha uma concorrência muito maior do que tem hoje, né? Continua sendo uma grande universidade, mas passou por muitos problemas e houve uma reestruturação grande de laboratórios, professores e tal. Perdeu um pouco, né? Óbvio, mas tem um know-how, tem um brilho, tem aí, longe de ser um faculégio, né? Bom, mas com o tempo a PUC foi mudando o seu vestibular, foi simplificando, é claro. Mas olha aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa questão para encerrar. Ao longo do século XX, grandes eventos esportivos revestiram-se, muitas vezes, de significado político. Nas décadas de 70 e 80, 3 edições dos Jogos Olímpicos foram alvo de boicotes por parte de alguns países. Interesses econômicos e esportes também se misturaram. A disputa entre países e cidades para sediar eventos desportivos internacionais são muito acirradas e plenas de estratégias diversas. Despertam tanta atenção do público quanto as próprias competições esportivas. Para analisar essas relações, leia os textos, observe o mapa e consulte as tabelas. E olha a quantidade de informações que a PUC disponibilizou. Os textos, ó, a Guerra Fria chegou aos Jogos Olímpicos em 80, os Estados Unidos lideraram um boicote massivo aos Jogos de Moscou em protesto contra a invasão do Afeganistão. Né? Olha lá, agora o segundo texto aqui. Por propor a candidatura de Paris aos Jogos de 2012, representou, acima de tudo, propor um enredo. Diferentes fatos e realidades foram combinados numa só história, marcada por grandes eventos, como o do renascimento do Olimpismo em Paris, graças a Pierre de Coubertin, que foi um dos fundadores do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional. Grandes homens, grandes lugares do passado, presente e futuro. Ao narrar o encontro da grande cidade com o espírito olímpico, esse enredo não significava um mero truque de ação, mas construiu uma estratégia, né, embasada aí no discurso que justificava o que estava sendo ali realizado. Quer dizer, essa é a época, né, que, olha lá, coloquei até uma pequena observação ali em Paris. Eles estavam discutindo, né, quais seriam as cidades que iriam disputar a escolha, né, as cidades que estavam disputando ali melhor para a definição de onde seriam os jogos. Óbvio, 2012, já vimos, foi em Londres. Aqui, os boicotes 76, os boicotes, né, lá pelo jogo, né, o jogo entre Nova Zelândia e África do Sul, boicote liderado pela Tanzânia. Depois, o boicote de 1980, realizado pelos Estados Unidos, boicotando os jogos de Moscou. Depois, em 84, os soviéticos boicotando os jogos de Los Angeles. Tudo informação da questão, né? Dada pela PUC. Painel de medalhas em 76, né? Painel de medalhas em 80. Né? Então, você tem aqui a União Soviética liderando, claro que no anterior, Estados Unidos. Aqui você tem os Jogos de Los Angeles, né? De novo, Estados Unidos. Pequim, né? China em primeiro lugar, Estados Unidos, né? Aqui em segundo lugar. Isso só havia acontecido lá no início dos anos 90, quando quem ficou com o maior número de medalhas foi a Comunidade de Estados Independentes, que era um grupo que reunia 12 dos 15 países que formavam a União Soviética. Então ali, né, com uma delegação tão gigantesca, eles ficaram em primeiro lugar. Mas na próxima edição, essa seleção já nem existiu mais. CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E agora, ó, redija um texto sobre o tema, porque essa era uma característica da prova da PUC. Você tinha que redigir um texto, né, misturando geografia e história. Tinha uma outra questão onde você misturava física e matemática. Uma outra questão, tudo dissertativa, onde você misturava química e biologia. Né? Então, ali uma sugestão que um texto
era para ter no máximo 30 linhas, acho que falava de 20 a 30 linhas, era uma coisa assim. Tinha uma lauda, né, uma folha para escrever. Redige um texto sobre o tema, explorando os dados oferecidos na prova. E lá tinha as informações de como realizar o texto, não podia repetir nenhum trecho, evidentemente. Então, redige um texto sobre o tema, explorando os dados oferecidos, as tabelas que acabamos de ver, e considerando os boicotes como forma de manifestação política e sua relação com o contexto da Guerra Fria, as variações e desempenho dos países antes e depois da Guerra Fria, a importância dos grandes eventos esportivos como expressão de poderio econômico e de força política, força na política internacional, e o interesse dos países ou cidades em sediar grandes eventos como esse. Então imagina que você tem um texto aí que no máximo vai chegar nas 30 linhas, onde você tem que amarrar, né? Você tem que abordar esses 4 tópicos. É um exercício interessante aí. É uma sugestão, façam, né? Mas é algo bem complexo, não é? Bom, então é isso, né? Essa semana é diferente, né? Semana a pegada é outra, a ideia agora é algo mais leve para buscar aí até um equilíbrio mental, né? Para podermos estar a todo vapor na revisão que vamos começar em breve, tá certo? Pessoal, beijão aí para todo mundo, nos falamos, até mais, tchau!